Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, Nosso Senhor nos apresenta um evangelho com uma passagem que nos parece, a princípio, um pouco estranho, pois, depois do Senhor ter nos apresentado diversas curas, na sequência ouvimos no domingo passado Nosso Senhor curando, em dia de sábado, Nosso Senhor manifestando o seu poder, curando o homem da mão seca, ensinando. Vemos, então, Nosso Senhor, na sequência desse evangelho que antecede ao deste domingo, curando tantas e tantas pessoas, ao ponto de várias se jogarem para, ao menos, tocar-lhe a túnica. E vemos os demônios fugindo, gritando. Vemos, então, depois, Nosso Senhor subindo ao monte para rezar e assim escolher os 12 apóstolos, aqueles que lhe seguiriam mais de perto. E então, ouvimos o evangelho no dia de hoje, que já começa com algo que nos impressiona, pois aqueles que eram ditos parentes de Nosso Senhor estão contra ele. Querem agarrá-lo, pois dizem que ele está fora de si. Vemos os mestres da lei acusando, dizendo que é por Beelzebu que ele expulsa os demônios. E Nosso Senhor parece contar uma parábola que parece ir em um caminho diferente. E depois, Nosso Senhor, onde a priori parece recusar a sua mãe, recusar os seus parentes. É difícil quando vemos do nada isso no Evangelho e parece ir na contramão. Também nós, por vezes, podemos ver Nosso Senhor de modo diferente. Podemos achar que Nosso Senhor é um grande psicólogo, um grande pedagogo, alguém que veio trazer a paz, alguém que veio para acalmar os ânimos, alguém que veio para unir a todos. Mas Nosso Senhor mesmo nos diz nos evangelhos que ele não veio trazer a paz, mas a divisão, a espada. E é difícil pensarmos isso, mas Nosso Senhor o anuncia. Pensais que eu vim trazer a paz? Eu vim trazer a espada, eu vim trazer a divisão. E vemos neste evangelho essa divisão. Não de modo enunciativo, proclamativo, como, por exemplo, nas passagens de São Mateus e São Lucas, mas onde vemos também a prática, mas aqui não enunciado, mas na vivência, pois vemos claramente aqueles que rejeitam o Senhor e aqueles que o seguem. Uma multidão numerosa seguia Nosso Senhor, mas outros iam atrás dele, dizendo coisas contrárias. E é um fato que podemos ver claramente o grupo dos que o seguem. Aqueles que veem os sinais que Nosso Senhor faz, os seus milagres, veem claramente Nosso Senhor que anuncia, e diante disso têm a fé despertada e passam a segui-lo, buscam começar a ter essa mudança de vida. Mas vemos também aqueles que o rejeitam. E São Beda, comentando justamente essas passagens, diz que alguns o fazem por ignorância. E Nosso Senhor mesmo os repreende. Aqueles que não entendem e por isso acabam indo contra, o rejeitando. Mas, sobretudo nessas passagens, vemos aqueles que entendem, que veem, que compreendem, mas por malícia, então distorcem aquilo que acontece. Vão na contramão daquilo que não podem negar. Então fazem maliciosamente essa distorção e o acusam. Mas isso acontece, Nosso Senhor diz, por causa do pecado. E por isso ouvimos na primeira leitura justamente o anúncio daquilo que aconteceu posterior ao pecado.
pois diante do pecado o homem tem a sua mente, a sua visão distorcida. Aquilo que estava em ordem, o homem antes de pecar estava nu, mas estava ordenado, sabia o que era cada coisa e por isso não tinha suas paixões afloradas desordenadamente, mas aqui, depois do pecado, vemos que isso acontece. É necessário se cobrir, a desordem começa, o modo de falar, sempre no acusativo, começa, pois o pecado faz isso. Um dos efeitos do pecado, da soberba, nunca está em mim a culpa, é sempre no outro. A mulher que tu me destes, que pecou, que me fez pecar, que me deu o fruto e por isso eu comi. A mulher foi a serpente que me seduziu, então por causa disso eu comi. E numa certa vez, numa homilia, um padre comentando sobre essa passagem dizia: é porque nosso Senhor cortou. Porque senão, até hoje, estaríamos ouvindo essas acusações. Adão acusa Eva, Eva acusa a serpente acusaria o passarinho acusaria o javali, e aí por diante. E nosso Senhor corta. Basta. Não é o acusativo, não é o não estar na minha culpa, mas devemos assumir aquilo que fazemos. Temos que parar destes desculpismos de tirar a culpa de nós e colocar sempre a culpa no outro. Eu fiz, mas foi por causa de fulano. Eu fiz, mas foi porque ciclano disse isso. Nosso Senhor apresenta-nos a parábola justamente para que possamos entender esta realidade. Pois eles não entendiam e tinham a sua visão distorcida. Mas ele coloca um acento. Não é como vocês estão dizendo. Não é essa fala maliciosa que vocês estão dizendo, mas ao contrário. Se uma casa está dividida, então já acabou. Já foi embora o reino. Mas ao contrário. Se tem alguém forte que ali está, somente alguém mais forte pode derrotá-lo e tirar a sua armadura, tirar aquilo no que confia e ali tomar posse. Esse é o demônio que ali está. Se eles estão possuídos, então somente alguém que é mais forte, Deus, o Deus forte que pode então vencê-los. E assim mostra que ele é o Deus forte a quem vence, que vem para expulsar e assim já manifestar que o reino de Deus está próximo, que o reino de Deus está perto e que o príncipe deste mundo em breve será derrotado. Que é o momento, como diz São João, do julgamento deste mundo, onde aquele príncipe deste mundo está prestes a ser derrotado. Isso nosso Senhor já apresenta no início do Evangelho de São Marcos. E neste sentido, podemos ver que aquilo que nosso Senhor apresenta, que Ele é o Deus forte, que Ele é aquele que vence, que Ele é que vem trazer a paz, é exatamente aquilo que professávamos na resposta do Salmo. Pois nosso Senhor, ao anunciar essas palavras, não apresenta somente aos mestres da lei, mas a cada um de nós. Apresenta a cada um de nós que é Ele aquele que vem para nos salvar, para nos redimir, para nos trazer a paz. E por isso, no Salmo, respondemos: no Senhor encontramos toda graça e redenção. É nele é a Ele que podemos clamar, que podemos pedir. É dele que vem essa graça que nos pode impulsionar e fazer, como São Paulo apresentava na segunda leitura, que o homem exterior, o homem velho, seja derrotado e que o homem novo, o homem interior, possa ser revigorado com toda a graça, possa ser expresso,
possa vencer e estar cada vez mais unido a Cristo, possa verdadeiramente mostrar quem o segue, pois devemos estar não em um dos lados desta divisão, destes grupos, e queira Deus que estejamos naqueles que o seguem, pois ele apresenta assim, no final, que existem dois grupos, aqueles que fazem muitas coisas e aqueles que lhes são próximos. E a estes, aqueles que fazem a vontade de Deus, são aqueles a quem nosso Senhor chama de irmãos. São Lucas, comentando esta passagem, diz que não só o que faz a vontade de Deus, mas estrutura de outra forma. Os que são irmãos do Senhor são aqueles que ouvem e põem em prática aquilo que ele diz. Em outras palavras, aqueles que o obedecem, aqueles que sabem transformar a sua vida, fazer esta mudança para segui-lo. E por isso, sabem permanecer nele. Ouvíamos na Páscoa, durante tantas semanas, nosso Senhor nos convidar a permanecer nele, a estar junto dele. Assim, se o fizermos, seremos verdadeiramente seus irmãos. E neste grupo excelso, tem alguém exemplar, a Virgem Maria. Quando vemos por vezes o final deste evangelho, essa passagem final, alguns apresentam que Nosso Senhor estava rejeitando Nossa Senhora, mas, ao contrário, ele a elogiava, pois não podemos ver o Evangelho sobre recortes. O Evangelho não é um álbum de figurinhas ou um misto de recorte e colagem. O Evangelho deve ser lido na íntegra. E quando lemos na íntegra e não somente neste recorte, vemos que a Virgem Maria em tudo soube fazer a vontade de Deus. Vemos no anúncio do anjo, o anjo Gabriel anunciar que ela é cheia de graça. Ela é a quem o Senhor está junto. E por isso, Deus se compraz naquela a quem fez, ao ponto de escolhê-la para ser ela sua mãe. E por isso Santa Isabel, no encontro que tem com a Virgem Maria, na visitação, exclama: bem-aventurada aquela que acreditou, aquela que verdadeiramente fez a vontade do Senhor, aquela que ouviu e pôs em prática aquilo que o Senhor lhe disse. E por isso, diante de todos esses fatos, vemos que nosso Senhor não a rejeitava, mas a elogiava, pois ela, mais do que todos, soube ouvir e colocar em prática o que o Senhor lhe dizia, que por meio dela ele veio até nós, ele também quer, como dizem os santos, que por meio dela possamos ir a ele. E tantos santos vemos que nos dizem que ela é o caminho seguro para chegarmos a ele. Que a Virgem Maria nos ensine este caminho seguro, este caminho de podermos verdadeiramente segui-lo, nos ensina a fazer a vontade dele, e assim como ela, podermos elevar a ele toda a glória e toda a gratidão diante de tamanha graça que ele nos concede. Que a Virgem Santíssima interceda por nós e nos ensine a trilhar este caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.